Começa agora mais um MS Ciência. Veja o destaque desta edição. A cultura afro-brasileira indígena se tornou tema de dissertação de mestrado do curso de pós-graduação em antropologia. Veja mais detalhes na reportagem. Em 2019, a mestre em antropologia social Evelyn Santiago realizou uma pesquisa para analisar como professores de história abordavam os temas afro-brasileiros e indígenas em salas de aula. Nós fomos pensando algo junto e aí surgiu esse assunto de trabalhar a temática afro-brasileira. Na verdade, inicialmente era a temática afro-brasileira, né, por conta do meu pertencimento étnico, essa temática sendo discutida dentro da disciplina de História, né, com base na Lei 11.645, de 2008. Só que no decorrer da pesquisa, nós ampliamos essa discussão também para a temática indígena, tanto para ficar alinhado às linhas de pesquisa do mestrado, como também pelo fato de o nosso estado ser um estado com a segunda maior população indígena do país. Então, a gente pensou que seria também interessante incluir essa discussão na pesquisa. A nossa ideia era entrevistar professores que trabalhavam na educação básica, com o ensino de história e cultura afro-brasileira, né? E a Lei 11.645 abrange também história e cultura indígena, como é um tema relevante aqui no nosso estado, que é a unidade da federação que tem a segunda maior população indígena do Brasil, a gente achou que era interessante também expandir esse escopo, né, e aproveitar para buscar saber como que o ensino da história e cultura indígena vinha sendo trabalhado, se esses professores sentiam alguma dificuldade, que tipo de materiais que eles vinham utilizando como referência, se era oferecida algum tipo de capacitação especial para eles, que instituição que vinha oferecendo isso, né? Se o caso também a UFMS contemplava ou não. Então, a gente resolveu aprofundar essa investigação, ampliando o escopo, né? E daí surgiu uma iniciativa bem interessante que a Evelyn conduziu. O professor de História, Francisco dos Santos, foi um dos docentes que participou da pesquisa. Ele realizou, em 2019, uma visita com os alunos na comunidade negra Furnas do Dionísio, no município de Jaraguari. Foi muito interessante. Isso foi em 2019, no mês de novembro, porque a gente já vinha desenvolvendo um projeto na escola chamado Desigualdades, todas as formas de desigualdade social, econômica, de gênero, e tinha um grupo que trabalhou desigualdade racial, né? A gente já vinha trabalhando isso durante o ano todo, e como culminância do projeto Desigualdade, a gente combinou de ir numa comunidade afro, remanescente de afro, né? E fomos na comunidade Furnas do Dionísio, isso em 2019. Foi um grupo aqui da escola, do ensino médio, dos alunos da escola Amando de Oliveira, e foi muito interessante, né? Primeiro, como eu falei para você, nós preparamos a ida, estudamos. Eu estive na comunidade, fiz uma interação com a escola de lá, com a coordenação pedagógica, com a direção. Eles prepararam todo um ambiente, toda uma condição de socialização para que os alunos conhecessem a história da comunidade, não só pelos aqueles livros que nós vimos em sala de aula, mas, sobretudo, a partir da fala das pessoas da comunidade e também das manifestações artísticas, da dança, da música, da poesia, ou seja, da interação humana, né? E dos produtos, por exemplo. Tinha uns alunos, tinha um pessoal vendendo rapadura, por exemplo. Falou, quem quer comprar? Você entendeu? Então, tudo isso é história, criação humana. Então, foi uma experiência bastante significativa, que combinou, né, a história, a cultura, a diversão, porque tem um rio lá, nós fomos, né, também fomos usufruir um pouco da natureza lá. E despertou muita curiosidade, né? Tanto é que os alunos, assim, de outras salas, professor, você não vai levar a gente? Nós queremos ir. Então, e com a tecnologia, o pessoal tirou bastante foto, gravou vídeo, entendeu? Então, eu acredito que ficou marcado na história e na memória de cada aluno que participou
desse intenso momento na comunidade Furna do Dionísio em 2019. Evelyn é formada em História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A pesquisadora já lecionou em escola pública e particular. Foi quando despertou para o tema da pesquisa. Na escola pública, eu sentia, assim, primeiro falando dos alunos, né, que quando nós discutíamos assuntos relacionados às temáticas, a gente, infelizmente, eu me pautava hoje, né, fazendo uma reflexão, até porque quando a gente faz pesquisa, a gente pensa, o objeto tem muito a ver com a gente também. Então, eu comecei a fazer uma análise sobre a minha performance enquanto docente, e eu comecei a ver que meu desenvolvimento das temáticas em sala de aula era muito pautada no que vinha no livro didático. Nas escolas públicas, que eu ministrei aula em 2 escolas públicas, eu não sentia tanta resistência dos alunos. Eles recebiam com tranquilidade, não tinham muitos episódios de preconceito, porque a maioria dos alunos eram negros, né? Alguns poucos indígenas, a maioria negros e pardos. Então, assim, não tínhamos muitas questões de racismo e preconceito dentro pelo menos não chegava até os professores. Agora, na escola particular, eu sentia bastante resistência. E nós tínhamos, assim, muitas ocorrências mesmo de racismo, preconceito. Quando eu cheguei a ministrar aula, as pessoas ficavam muito surpresas, né, de ter uma professora negra dentro de sala de aula. Em 2008, foi sancionada a Lei 11.645, que torna obrigatório o estudo da temática cultura afro-brasileira e indígena nas escolas do país. De acordo com a antropóloga, os professores que participaram da pesquisa tiveram dificuldades ao abordar os temas africanos e indígenas nas aulas de história. Entrevistei 4 professores, né, 2 professoras e 2 professores. 3 desses professores são professores na rede pública. Só uma professora que é professora na rede particular. Sim. O que eles me relataram com relação às dificuldades encontradas para ministrar as temáticas dentro da disciplina é muito daquilo que a gente já vem vendo tanto na literatura especializada que trata sobre esse ensino, né? Então, assim, dificuldades no acesso aos materiais, a discussão desses assuntos dentro do livro didático, que em alguns casos são problemáticas, embora a partir da Lei 11.645 tenha havido uma ampliação dessas discussões, mas ainda algumas questões, principalmente relacionadas aos povos indígenas, uma visão estereotipada ainda é apresentada, o indígena no passado, algumas questões do ensino da cultura afro-brasileira e africana têm melhorado, em certa medida, não está ainda exatamente como deveria, né? Mas claro que tudo isso tem um tempo. Nós estamos falando de 10 anos, né, dessa lei, quase 12 anos dessa lei. E 12 anos, na verdade. E então as coisas, elas acontecem a passos curtos, né? Tudo que das políticas públicas levam décadas para se consolidar. Mas eu vejo, por exemplo, nas entrevistas, no que os professores apresentaram, que houve uma ampliação dessas discussões. Mato Grosso do Sul possui a 2ª maior população indígena do país. Segundo o último dado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010, o estado tem aproximadamente 62 mil indígenas. Victor Mauro, orientador e docente do curso de pós-graduação em Antropologia Social da UFMS, esclarece por que a sociedade tem dificuldade em debater esses temas. As leis que tornam obrigatório a ministrar esses conteúdos na educação básica foram promulgadas na década de 2000, mas concomitantemente a gente não teve uma produção de materiais adequados, de estratégias pedagógicas, de cursos de capacitação também e de estímulo das redes municipais, estaduais, para poder também
capacitar esses professores, né? Então, isso gerou uma grande insegurança, fora que são temas delicados e as pessoas têm um certo receio, né, em abordar de maneira inadequada e acabar despertando ressentimentos. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD contínua do IBGE, 56% da população brasileira se declararam negras. Francisco leciona há 28 anos. Ele explica por que é importante discutir as questões indígenas e afro-brasileiras na educação. A promover, a contribuir para a diminuição e o fim do preconceito racial no Brasil. De todas as formas. Sim. Todas as formas. Isso é fundamental. Sim. E combater no cotidiano da escola, na sala de aula, e também na elevação da formação de consciência de pessoas em defesa de uma sociedade mais justa e mais igualitária, em que o respeito às diferenças não seja meros escritos, seja da Declaração Universal dos Direitos Humanos, seja da Declaração da Revolução Francesa, não, mas que seja algo preconizado e real e que seja vivido. Eu acho que o terceiro é combater todas as visões estereotipadas. Eu acho que esse é um pouco o nosso papel, do professor de história, dos demais professores e da escola. A escola ser um exemplo vivo, né, de tolerância e de respeito, que ainda não é. Mas ela tem muito a contribuir, tem muito a dizer. O MS Ciência termina aqui. Até a próxima edição.